89 Maravilha, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Ouça todos os dias, às 8 da noite, o Culto da Maravilha, com pastores convidados. Suas noites mais abençoadas na 89 Maravilha, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. As noites da 89 Maravilha são especiais. Você ouve a palavra que é viva e eficaz. Acompanhe. Às 8, o Culto da Maravilha. Às 10, Show da Fé com o missionário R.R. Soares. Às 11, o Culto da Assembleia de Deus Ministério Madureira. E à meia-noite, o Culto da Igreja Mundial do Poder de Deus. 89 Maravilha, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. Olá, irmão e irmã! De segunda a sexta, a partir das 8 da manhã, nós temos o nosso Bom Dia Vida e o quadro Irmãos Ajudando Irmãos. Passe um zap para a gente, 31 99565 1089, comunicando a sua necessidade, e os irmãos sentindo no coração vão poder auxiliar. Irmãos Ajudando Irmãos, também no nosso Bom Dia Vida! Bom dia, meu irmão! Bom dia, vida! De segunda a sexta, às 8 da manhã. A partir de agora, Debate Maravilha. Religião, comportamento e temas atuais em debate. Participe, dê a sua opinião. Está no ar, Debate Maravilha. Bom dia, bom dia, bom dia, gente feliz! Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Que saudade, né, gente? Esses dias agora transmitimos diretamente da nossa cabeça de rede Belo Horizonte, mas estamos por aqui, Rádio Maravilha, uma rede no estado de Minas Gerais, transmitindo a palavra de Deus 24 horas por dia. E aqui na cidade de Uberlândia, pela frequência de 89.7, estamos aqui no Edifício 2000, viu? Na Cesar Alvim 818, onde você sempre é muito bem-vindo, bem-vinda, para tomar aquele nosso café, que às vezes é feito pelo Julinho, às vezes é a Dona Cida, às vezes é a Caliane. O Júlio é especialista em chá de camomila com mel, viu? Quando você vier, pode pedir para ele, ele gosta de fazer esse chazinho aí especial. Mas é bom mesmo, viu, gente? Júlio Neném tá aqui nos comandos técnicos, nosso locutor abençoado. Caliane tá ali deixando a gente bonito, enquadrando a gente aí para quem tá assistindo pelos streams aqui da rádio. E também, posteriormente, vamos subir esse conteúdo no YouTube, no Uberlândia 89 Maravilha. É o nosso endereço no YouTube e também o nosso endereço no Instagram, Uberlândia 89 Maravilha. E eu quero, lógico, a participação dessa gente linda e abençoada que sempre faz do Debate Maravilha, direto aqui de Uberlândia, um evento único, viu? Com muito conhecimento, revelação e sabedoria da parte de Deus. Hoje conosco aqui está o pastor Sérgio Tavares, ele que é do Ministério da Assembleia de Deus, do Ministério Madureira, da congregação do bairro ali Jardim Ipanema. Bom dia, pastor Sérgio, bem-vindo. Bom dia a todos vocês. É uma honra muito grande estar aqui para esse debate, maravilha. É uma rádio muito boa, ouço, está sempre ligado ali no meu carro, sempre que possa a gente está ouvindo. E estar aqui é muito bom. Eu sou, como o pastor Carlos já falou, Assembleia de Deus do Ministério Madureira, o campo Araguari. A sede da nossa igreja está lá em Araguari. Mandar um abraço aí pro meu pastor Elias. Opa. Pastor Elias, meu presidente, né? Que maravilha. Já me ajuda a entender aí, porque aqui nós temos igual os irmãos da Madureira que fazem programa aqui. Aí tem o campo de patrocínio. Isso. Campo de Araguari. Todos são Madureira? Todos são Madureira, só que são outras administrações diferentes, né? São entendi. campos diferentes que têm as suas administrações. O meu é Campo Araguari, porque a minha sede é lá em Araguari, o pastor presidente, pastor Elias Bezerra. Entendi. E tem congregações em Araguari,
congregações em Uberlândia. Sim. Do mesmo modo, patrocínio, Entendi. Uberlândia. Eu conhecia mais aqui o pastor Marcondes Nascimento, finado pastor Marcondes, né? Isso. E ele também era Madureira, só que Campo Uberlândia. esse é Campo Uberlândia. Campo Uberlândia. Olha aí, que bênção, né? É uma maneira melhor de administrar, e os irmãos assembleanos aí da Madureira, da Missão, sempre bem-vindos por aqui, viu? Deus abençoe, os irmãos da Batista, Quadrangular, Imagine, Lagoinha, pessoal sempre ligado aqui conosco, e eu quero a sua participação aqui com a gente, eu e o pastor Sérgio, não deixa a gente sozinho, participe com a gente, mande a sua opinião por áudio, por texto, através do 349-9765-8989, 99765-8989 é o WhatsApp da Maravilha Uberlândia, e vai ser uma alegria ter a sua participação por aqui juntamente com a gente. Um abraço à querida Neuziane, que está com a gente, o Fábio TX, um abraço ao Fábio. Fábio, que é da Igreja Católica, mas sempre tá ligado aqui com a gente na Maravilha FM. Um abraço, Fábio. Um abraço também para Rosinalva, que também é da Igreja Católica, mais ligado aqui com a gente. Deixa eu ver quem mais aqui que eu fiquei de mandar abraço, para mim não esquecer de ninguém, que depois eles me encontram na rua. Eu quase apanho, Julinho. Você não mandou meu abraço lá, e eu escuto, eu gosto demais da Maravilha, das músicas, da programação. Deus abençoe vocês, viu? Então já falei do Fábio, da Rosinalva. Um abraço a Neuziane, que é da Igreja de Deus no Brasil. Deus abençoe vocês. O irmão sumido Severino, né? O Sebastião Severino sumiu mesmo, né, Julinho? Depois que nós cobrou o bolo dele, acabou, né? O Sebastião, nós já liberou, nós tava brincando negócio do bolo. Volta pra nós. Não precisa trazer não, viu? 349-9765-8989. Participe com a gente. O tema de hoje é tradição humana ou mandamento divino. Como diferenciar? E é interessante, eu estava meditando um pouco sobre esse tema, né? E quanta coisa que eu pude aprender. Pastor Sérgio também, né? Fez o dever de casa, e a gente está aqui para contribuir com a nossa visão a respeito do tema. Mas é muito importante que você participe. Você conhece alguma tradição humana que não tem embasamento bíblico? Conhece? Manda aqui pra gente no 99765-8989. É uma tradição humana, mas às vezes não tem embasamento bíblico. Existem coisas que são tradições humanas, mas que estão na palavra. Sabia disso? É o nosso tema de hoje. A gente quer conversar sobre isso com vocês. Vamos trazer luz a respeito aí no debate maravilha desse dia 7 de julho. Tradição humana ou mandamento divino? Como a gente pode diferenciar? 11 horas com 5 minutinhos. A Bíblia registra um confronto direto entre Jesus e os fariseus sobre esse tema. Eles o questionaram porque os seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer, contrariando a tradição dos anciãos. Jesus respondeu com uma acusação grave. Eles anulavam a palavra de Deus em favor das suas próprias tradições. Esse episódio aconteceu há 2000 anos, mas a tensão que ele revela continua viva dentro das igrejas evangélicas brasileiras. Há quem defenda que as tradições da igreja têm valor real e devem ser preservadas. Para essa visão, questionar as tradições sem critério pode abrir espaço para relativismo e confusão doutrinária. Por um outro lado, há quem argumente que confundir tradição com mandamento é um erro que o próprio Jesus combateu. Para esta visão, quando a igreja trata costumes humanos como ordens divinas, ela coloca um peso desnecessário sobre os fiéis e fecha a porta para quem pensa diferente. Diante disso, o que nós queremos esclarecer no debate de hoje é: tradição humana ou mandamento divino? Como é que a gente pode diferenciar? Então, a nossa primeira pergunta aqui para o pastor Sérgio, e com a sua participação pelo 349-9765-8989, é como o cristão comum, muitas vezes sem uma formação teológica, pode identificar quando uma prática de sua igreja é um mandamento bíblico ou apenas uma tradição humana. Vamos lá, pastor Sérgio? Vamos lá. Vamos lá. Eu brincava ontem com o David, estive com ele lá no Hospital Municipal ontem. Nós fomos fazer uma oração ali por um amigo que está internado lá. Ele ainda, irmão? Sim, ele ainda está internado? Ainda está aguardando aí abrir uma porta. Estávamos orando sobre isso, para que Deus abra essa porta. Amém. E brinquei com ele ontem, falei: David,
na minha vez tem que ser mais difícil, né? Na minha vez tem que ser mais difícil, né? Eu assisto os debates aí, eu ouço. Tem uns temas tranquilinhos, igual a Santa Ceia. Mais suave, né? Mas na minha vez teve que ser mais difícil. O David falou assim, eu quero ver você lá mesmo. Mas tá bom. O pastor David é custoso, acaba que manda até uma mensagem aqui. O pastor Danilo também gosta. Danilo também gosta. E aí vocês trouxeram um assembleano aqui, né? Vocês trazem um assembleano aí de raiz. Eu aceitei Jesus em 1989. Sim. Então, para a gente entrar nesse assunto, naquela época, as mulheres não podiam nem andar de bicicleta, que era pecado. Não podia andar de bicicleta, que tinha 3 meses de disciplina. Meu Deus. E muitas outras coisas. Então, a Assembleia de Deus... eu a defendo, que estou aqui, claro, né? Sim. E também não quero ofender nenhuma, né? Eu defendo a Assembleia, mas não quero ofender também ninguém, né? Nós somos aqui, né? Estamos abertos aqui à discussão. Mas eu vejo nesse tema de tradições, primeiro nós vamos lá para o que Jesus falou, por que ele foi questionado, né? Os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Era tradição dos anciões lavar as mãos. Eles diziam que se uma pessoa comesse sem lavar as mãos, o demônio sentava nas mãos dele. Essa era a tradição. Essa era a tradição. O demônio sentava nas mãos dele e ele ficava impedido de muitas coisas na vida. Observa que isso não tem nenhuma lógica física, real. Né? Minha mãe falava também, se a gente varresse assim, deixasse o lixo no cantinho, o demônio sentava no lixo. O demônio sentava no lixo. Tinha que tirar. Pois é. Observamos que são costumes antigos, né? E agora vai saber lá por qual motivo que isso apareceu, né? Nós vamos chegar numa pergunta depois que vai fazer o que a gente faz, o que o cristão vai fazer a respeito de se ele for um novo convertido e tal. Mas tudo precisa de um conhecimento, tudo precisa ser aprofundado para saber por que isso aconteceu, de onde é que isso vem, qual foi a ideia que a pessoa teve de arrumar um negócio desse. Você pode chamar de invenção hoje, mas quando isso apareceu, algum sentido poderia estar fazendo naquele momento, né? Sim. Então, Jesus foi questionado a respeito disso. E aí, ele vem com a palavra que é incisiva. Olha, vocês estão transformando essas tradições em mandamento bíblico, não é isso. Vocês estão desprezando a minha palavra. E por que ele falou isso? Por causa disso e por causa de uma coisa chamada Corban. O Corban, Jesus citou isso, que ele fala assim, vocês estão anulando o mandamento bíblico, e aí ele dá o exemplo dos pais e os filhos. E não estão cuidando dos seus pais. Vê no mandamento que diz a respeito de pai e filho. Cuida para você ter uma vida próspera e tudo. Mas o que eles faziam? Eles usavam o Corban. O Corban era o seguinte, a pessoa oferecia todos os seus bens ao templo. Todo que eu tenho é oferecido ao templo e eu não posso usar. Então ele só podia usufruir de algumas coisas do seu cotidiano. Ele oferecia ao templo, então tudo que ele tinha era do templo. Quando o pai e a mãe necessitavam de algum dinheiro, ele dizia, é Corban. Então eu não posso ajudar vocês. Entendi. Porém, o sacerdote recebia uma porcentagem daquilo para passar a mão e o cara continuar utilizando. E o templo só pegava aquelas coisas quando ele morria. Então, as tradições vinham e aí Jesus estava mostrando que eles estavam burlando a Bíblia com as suas tradições. Entendi. Toda essa ritualidade que eles tinham criado ali era muito hipócrita, né? Era muito hipócrita. Eles não estavam realmente vivendo os preceitos da lei. Igual quando Jesus quis curar o paralítico lá, o homem com a mão curva no sábado, né? E eles acharam ruim e ele falou, vocês salvam o jumento que cai no dia de sábado, né? Por que eu não posso ajudar um ser humano? Então eles tinham trocado a coisa de lugar, né? Trocado a coisa de lugar. E aí isso vinha acontecendo. Jesus foi tão incisivo porque ele abriu ali, quando ele disse que eles estavam fazendo essas coisas e esquecendo outras, é igual ele fala sobre o dízimo. Vocês estão coando uma mosca e engolindo um camelo. Vocês fazem umas coisas e esquecem outras. Né? Vocês dão muito valor a umas coisas e esquecem outras. Mas não significa que o que ele falou que dava pouco valor não era para ser feito. Então, as duas coisas precisam ser feitas. Você precisa observar
o todo, toda a palavra. Então Jesus falou, vocês estão me louvando com os lábios, mas o coração de vocês está longe. E quando louva com os lábios e o coração fica longe, isso aí é uma porta para muita coisa que vai acontecer, que nós vamos entrar nesse assunto, que é heresia, e adoração falsa vai trazer heresia, vai trazer o desejo de adquirir só para si. Então, afastou de Deus, tem adoração falsa, o coração está distante, e aí vai causar muitos problemas, e a gente entra nisso com muitos costumes virando doutrina, e muitas doutrinas virando costumes. Entendi. Então, assim, pastor Sérgio, com relação a essa questão do cristão que não tem uma formação teológica, para ele poder conseguir separar, né, o que é uma prática, uma prática que é uma tradição, na verdade, o que é realmente um mandamento bíblico, eu acho que a primeira coisa aí que a gente precisa avaliar é o porquê nós estamos fazendo isso, então, né? O porquê. Por que eu estou fazendo isso? Exatamente. E a saída não tem outra, é a palavra. A saída é a Bíblia. Quando a pessoa se converte, quando Jesus Cristo entra ali no coração dele, qual que é o primeiro desejo que ele tem? É conhecer Cristo a fundo. Então, para conhecer, não tem outra coisa a se fazer a não ser ir para a palavra. Para a palavra. É a palavra que vai dar esclarecimento, é o Espírito Santo que vai falar com ele através da palavra. Então, se o coração for vazio de Deus e ele quiser somente um conhecimento, isso tende a dificultar as coisas, porque sem que o Espírito Santo dê o discernimento ali da palavra, clareie a palavra para ele, ele vai fazer como muitos já fizeram por aí, trazendo seus próprios desejos e anseios para a doutrina, para o costume, para dentro da igreja. Sim. Então, o coração precisa estar perto, foi o que Jesus falou ali, o coração de vocês está longe. A boca de vocês está me louvando, mas o coração de vocês está longe. E esses problemas todos são causados justamente por causa disso. É verdade. Lembrando, gente, o pastor falando aqui, eu estava até pensando a respeito disso, né? Nós estamos falando de assuntos que muitas vezes são coisas que a gente pode discutir, né? Para poder entender comportamentos de cada igreja, de cada denominação, e que muitas vezes existe uma justificativa bíblica. A gente sabe, por exemplo, que tem igreja que as irmãs sentam o lado oposto dos homens e colocam o véu na hora de orar. E eles justificam em cima de uma palavra ali do apóstolo Paulo. Independente da gente concordar com isso ou não, é uma justificativa, né, dentro da palavra. E se eu, por exemplo, fizesse parte de uma denominação como essa, eu iria acatar o que está sendo ensinado. Porque se eu decidir fazer parte, né, eu tenho que aceitar aquilo que é a doutrina, a tradição, que aquela igreja está colocando ali. Mas existem coisas, por exemplo, que a gente pode questionar até com base na palavra. Por exemplo, Jesus disse que daquele dia e hora ninguém sabe, a não ser o Pai. Então, quando uma denominação, seja ela qual for, né, diz que sabe o dia que Jesus vai voltar, né, aí é questionável, né, pastor? Aí é questionável. A gente não... Está muito claro ali, né? Não tem como precisar o momento. Nós temos indícios. Nós temos muitos indícios. O Apocalipse aponta, as coisas estão acontecendo. Nós temos Marcos ali, né, 16, que vai mostrar o hoje, né? Terremotos, rumores de guerra e tal, essas coisas. A gente tem muitos indícios, mas precisar o dia e hora não dá. E todos os que fizeram isso se deram mal, não deu certo. Todos que fizeram isso já passaram, né? Morreram e sumiram. Meu irmão tinha um negócio de mandar pra gente um vídeo lá do negócio que a terra ia ficar escura 3 dias, que tinha que ungir as janelas com óleo, não sei o que. Eu falei, meu irmão, você já estudou tanta palavra, de onde você tá tirando esse negócio? Não, mas olha aí pra você ver que tem um certo embasamento, mas nunca ficou escuro, né? Isso aí ele tá mandando isso tem uns 4 anos, ainda, aí muda a data, né? Não, agora é porque aconteceu não sei o que, vai ser dia tal. Isso, E nada, né? Então, realmente, gente, aquilo tem coisas que estão muito claras na palavra, né? Mas eu citei aqui o exemplo do véu, por exemplo, que é um costume que algumas igrejas, eu conheço só uma, talvez tenha até mais igrejas que adotam isso, né? Mas a grande questão é que a palavra de Deus, como o pastor Sérgio está dizendo, que é a nossa regra. É por ali que a gente vai entender. E o pastor falou algo muito interessante, que você, quando entrega a sua vida para Jesus, é no intuito de conhecer o Senhor Jesus, é de viver Jesus. Então, para conhecer Jesus, não tem outro caminho a não ser a palavra. A não ser a palavra. Porque o próprio Jesus disse, olha, vocês precisam orar e vigiar. Mas, orando e vigiando, você vai ler a palavra.
Claro. Você vai buscar o entendimento. Porque ele falou também, né? Errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus, né? O meu povo erra por não conhecer. Então, precisa ler a palavra. É o principal que você precisa ter. Então, novo convertido, o que ele precisa fazer? Ir no culto de ensino, escola bíblica dominical, culto de doutrina. Onde estiver lendo palavra, ele vai. Onde estiver ensinando, ele vai. Agora, claro que com muito cuidado. Sim. Porque a palavra, ela não é usada só por aquele que tem intenção de morar com Jesus no céu. Não é só por esse, né? Infelizmente, nós temos muita gente usando a palavra para os seus próprios desejos, por sua top ganância, como diz a própria palavra. E a internet está cheia dessas coisas, né? Que é isso? Tem gente afirmando coisa que não tem pé e nem cabeça, não realmente, né? Cabeça. Então, se uma pessoa realmente está numa igreja, é melhor que ela procure o ensino que tem naquela igreja, né? Ali para ele poder já seguir aquilo que aquela igreja acredita teologicamente falando, né? Doutrinariamente também, né? E quando Jesus fala sobre invalidar a palavra de Deus pela tradição, e ele bate de frente com isso, o pastor aqui já explicou que é porque realmente eles tinham mudado esse sentido, né? Eles estavam justificando o comportamento deles, muitas vezes um comportamento totalmente fora do amor de Deus, né? Por exemplo, deixar de cuidar do pai e da mãe para dizer que estavam tendo obrigação no templo, né? E a gente tem que trazer isso para os nossos dias, porque às vezes isso acontece. Eu já fui pastor titular muitos anos. Eu tinha, assim, nada contra os adolescentes, viu, gente? Eu amo os adolescentes, mas o que eu tinha de adolescente que ia para a igreja ajudar a lavar só para sair do serviço de casa. Aí ligava para mim o pai, a mãe, bravo. Meu menino tá aqui lavando aqui. Pois é, mas ele não fez o serviço dele aqui de casa. Espertinho, né? Aí eu vou lá lavar a igreja, que lá tinha a galera, né? Aquela turma animada, ajudando. Então, eu tô dando esse exemplo, né, de algo que eu já vivi, para mostrar isso para nós, que por que estamos fazendo o que estamos fazendo. No caso da igreja ali, a gente percebe, então, que eles estavam tentando justificar. E aquela turma ali, extremamente religiosa, queria confrontar os discípulos de Jesus, né? Seus discípulos não lavam a mão para comer. Né? Os discípulos no jejum. No jejum, não lava a mão, né? Que tipo de crente é esse? E a gente viu isso acontecendo agora, é um assunto delicado, né, pastor? Mas aproveitar que o senhor é guerreiro, tá aqui, é um legendário, do pessoal com relação ao culto de domingo. Domingo tinha o jogo da seleção, né? E aí teve igrejas, né, inclusive a nossa lá, que decidiu fazer todos os cultos de manhã. Nós temos 4 cultos no domingo. E aí decidiu fazer 2 de manhã e todo mundo ir para esses de manhã, né? Pastor Lúcio também fez isso na Quinta Presbiteriana, não sei quais mais igrejas fizeram, e houveram aquelas igrejas que falaram, não, nós vamos manter o culto tal horário, né? Não vamos mexer no culto. E aí teve os irmãos, né? Mas então você ama mais a seleção do que Jesus? E começou aquela coisa. Hoje também isso acontece ainda, né, pastor? Acontece sim. As pessoas são assim, mas é uma tendência do ser humano. Do ser humano, é uma né? tendência, não é complicado. Então, quando a Bíblia diz que a gente peca todo tempo, é a mente, né? É a sua mente, é uma batalha na sua mente, você tem que lidar com isso e tentar vencer. A respeito desse futebol, houve muita meninice também aí, houve muita bobeira, mas a realidade, no meu ponto de vista, são as importâncias mesmo. Para mim, no meu entendimento, eu não tinha por que mudar o horário do culto por causa do jogo da seleção, que acontece de 4 em 4 anos. Para mim, eu deveria manter ali, foi o que aconteceu, nós fizemos o culto normal e foi todo mundo na igreja. Ninguém faltou culto por causa não ficou mexendo no celular para saber o resultado, não. Não ficou, não. Foi porque os irmãos que não fizeram culto também ficaram tristes demais, né? Eu vi muita gente, mas devia ter ido pro culto. Devia ter ido pro culto. Foi raiva. Lá no RPM, no domingo de manhã, lá, foi o bispo Adalberto, né? O bispo Adalberto. Eu troquei o culto lá para de manhã, não sei vocês. Aí um gritou de lá, é a libertação da religiosidade. Gente, fica tranquilo. Nem o que não fez o culto tem que criticar o que fez, e nem o que fez, né? Porque é uma liberdade que cada um tem, né? De entender esse momento. Né? Eu não condenei ninguém, mas no meu modo de vista é aqui, ó. O mais importante para mim é o culto do que a seleção. Então eu fui pro culto, não mexi no culto. E assim pensaram os membros da igreja que também foram. Que foram, assim. Então deu tudo certo, né? Agora, quem achou que devia, fez e
Acho que ninguém vai para o inferno por causa disso. Não, acredito também que não, né? E a gente, assim, não é que a gente é velho, irmãos, mas a gente já viveu alguns anos, né? Eu lembro de uma época, assim, que haviam várias igrejas que, por exemplo, nem batiam palma na hora do culto. Não batiam. Não batia. Os louvores tinham que ser sem bater palma. Depois, acho que hoje é mais comum, acho que a maioria das igrejas hoje já bate palma, né? Eu já fui assim. Eu já fui assim, como eu falei, 89. Sim. Então não existia isso, não tinha bater palma, não. É o pentecostal sem bater palma. As palmas começaram a surgir no neopentecostalismo, né? Porque tem o pentecostal e tem um neo que é diferente. Sim. Tem um choquezinho aí, é diferente um pouco. Mas entenderam, a Assembleia de Deus entende que não tem nada a ver. Por que não bater palma? Davi, Miriam, aquele povo todo, louvar, o salmista louvar o Senhor com as palmas. Então, não tem nada a ver. Então, isso é uma das doutrinas. É uma tradição. Uma tradição que virou doutrina e que hoje não é mais. Que não é mais. Que hoje não é mais. Então, a exegese vai mudando. Sim. E muda de acordo com o passar do tempo. Quando Paulo diz para a gente não se amoldar com o mundo, isso é louvável demais e isso não pode acontecer. Mas quando o tempo vai passando, as pessoas vão começando a entender diferente. Não que era pecado antes e hoje não é mais pecado, porque o Deus é o mesmo. Sim. Se era pecado mesmo naquela época, hoje também tem que ser. Você está entendendo diferente, mas é pecado, né? Então, cada questão precisa ser muito bem analisada. Para você entender ali se era mesmo pecado e agora não é mais, ou se não era pecado e agora se entendeu que não é mesmo. Então, questão por questão, é muito melindroso, é muito sensível para a gente analisar e tem que ser uma por uma. A gente passaria horas aqui falando, se a gente começasse a entrar em cada coisa. Por que eu não corto cabelo? Por que eu não uso um brinco? Por que eu não ponho calça? Por que eu não faço? Se a gente estudar uma por uma, nós vamos ter vários entendimentos, né? De muita tradição, de onde surgiu. Então é bem melindroso. Claro. E todas precisam ser muito bem estudadas para clarear mesmo a mente. Para trazer o entendimento. Tem gente que não vai entender mesmo, que não adianta. Não adianta. Eu gosto assim, o senhor citou essa questão dessa mudança que houve, né? Era uma doutrina, uma tradição que virou uma doutrina, não bater palma na igreja, depois houve o entendimento que podia aplaudir e tudo mais. Eu vejo que as mudanças são bem-vindas. Lembro teve uma história de um casal novo, né, que casou, e um dia a esposa foi preparar ali um peixe para o marido, e ela foi cortar a cabeça nele. Mas que você está cortando a cabeça? E ela falou assim, porque a minha mãe sempre corta a cabeça e ela corta o rabo também. Ele, não, mas eu gosto que faz inteiro. Aí, por que sua mãe cortava a cabeça? Eu não sei. Então liga para sua mãe. Ligou para a mãe, né? Ô mãe, o que é? Por que a senhora... Eu sempre vi a senhora fazendo, né? E agora eu ia fazer aqui também. E ela falou, eu vi sua avó fazendo. E aí eu passei a fazer também. Então, vamos ligar para a vovó, né? Ligou para a avó, ela já bem idosa, né? Falou, meu filho, eu não sei, eu aprendi isso. Com a minha mãe. É com a minha mãe, né? Só que não dá para consultar ela, que ela já morreu, né? Morreu sem saber o porquê. Então, tem coisa que vai passando e às vezes ninguém questiona o porquê, né? E vai ficando. Mas a gente entende que as mudanças são bem-vindas. Tanto é que o senhor é um pastor assembleano do Ministério Madureira, vem de uma tradição raiz de muitos anos, mas o senhor é um legendário. E o legendário é uma coisa que eu acredito que em 1989, ali para trás, se tivesse surgido, ninguém ia aceitar. Porque naquela época, até hoje ainda tem muita resistência, mas naquela época, para nós ir no monte, era subir no monte para orar. Passar ali na vigília, buscando a presença e tal. Eu até já falei pro pessoal aqui, eu sempre gostei muito da oração. Então, nos cultos de oração da igreja, a igreja que eu gostava de ir era muito longe da minha casa, e tinha o seu Luiz e a dona Nena, que eram assembleanos, ali no bairro Segismundo Pereira. Então, a minha mãe falou, não, se eles passar aqui e te buscar, você pode ir com eles. E eu ia. E então, eles eram idosos já naquela época, né? E eles sempre iam pro culto de oração. E eu queria ir, eles passavam, a gente ia. Aí ficava eu, aquele menininho, pequeno eu sempre fui, gente, mas aquele menininho lá no meio dos mais idosos, orando, de joelho. E a gente orava muito tempo. Que é uma coisa que eu sinto falta na igreja hoje. A igreja hoje tem dificuldade de orar.
né? Mas naquela época nossa era assim, era muita oração, o monte a gente ia mesmo para orar e tal. Agora subir no monte para encontrar o legendário número 1 seria uma coisa totalmente, né, abolida naquela época, ia ser chamado de seita, de qualquer coisa, não era? Ia, com certeza. E como é que foi pro senhor, como um assembleano, raiz, viver essa experiência do legendário? Não, eu não tive problemas, problemas doutrinários, problemas com o meu pastor. Sim. E eu não enxerguei também nos legendários nada que pudesse ferir a doutrina bíblica, né? Chamar Jesus de legendário número 1, assim que eu ouvi, eu achei meio estranho, mas não tem problema. São os legendários e o número 1 é o cabeça, tá tudo certo para mim. E então eu não tive nenhuma resistência e foi maravilhoso para mim o que eu passei lá, né? Mesmo como pastor, como cristão já há muitos anos, o que eu passei ali, Deus me tocou, falou comigo, tive muitas mudanças. Espero que minha esposa ache também isso, né? Como é que chama a sua esposa, pastor? A diaconisa irmã Odete. Ô, irmã Odete, Deus abençoe a senhora, obrigado por liberar o pastor para estar aqui hoje, né? Coisa boa. Então eu tive uma experiência muito maravilhosa lá, foi grandioso para mim. Se fosse realmente naquela época, ia haver muitos questionamentos, ia ser complicado, mas as pessoas evoluem, a mente humana evolui, né? Você tem muitas mentes brilhantes de séculos atrás, que tiveram tantas ideias, fizeram tantas coisas boas, mas hoje algumas mentes que são menores já fazem a mesma coisa que eles tiveram aquela ideia naquela época. Então o ser humano ele evolui, a mente humana evolui. E dentro das doutrinas bíblicas, dentro do entendimento bíblico, isso também acontece. Isso também acontece. Em 89, o legendário não ia ser aceito de jeito nenhum nas Assembleias de Deus. Mas hoje, há alguma resistência ainda por aí, mas é bem aceito, é um movimento muito bem aceito. Glória a Deus, né? Coisa boa. Eu estive participando também, eu fui mesmo no intuito de curiosidade, né? Nesse último feriado do dia 1º de maio, mas realmente eu vi que é algo muito alicerçado na palavra, é um movimento e um movimento divino mesmo, a gente pode perceber naquilo que acontece ali, a seriedade como tudo é tratado, e acredito mesmo que o legendário seja aí mais uma ferramenta que Deus está disponibilizando para ajudar nós homens, né, a entendermos o nosso papel, a resgatar coisas que nós perdemos. Eu confesso para o senhor que eu vi ali coisas que eu realmente perdi, porque a gente vive hoje uma vida muito acomodada, né? Tá tudo na mão, tudo se resolve muito aqui, fácil, né? tudo muito fácil. E a gente perdeu essa coisa. E assistindo até uma palestra, eu vi o cara dando um segredo pra gente se libertar dessa tristeza que muitas vezes nos abate. Que a gente olha ao redor e fala, parece que eu tenho tudo, mas não tenho nada, né? E a gente, geralmente, cristão, fala, é porque tá faltando Jesus. Mas quando você tem Jesus e tá assim? E ele fala para largar o celular e você ir num supermercado mais distante a pé, comprar um macarrão, um óleo, um alho e fazer uma macarronada. Ele fala que só de você sair desse comodismo e ter que cozinhar e comprar as coisas e tudo mais, já desperta em você algo que nós realmente perdemos. E o Legendários é isso, né, pastor? É aquele desafio da montanha que a todo momento você está sendo desafiado a sair da inércia, né? Mas não é uma coisa só física. Eu sempre digo isso, ela é muito espiritual. É muito espiritual, é isso. Nós dizemos sempre no top que não é físico, é espiritual. O José Luiz, que trabalha comigo, eu estou convidando ele, chamando ele. José, eu estou te esperando, hein, José? Eu já falei para ele, é espiritual. Ele falou, eu não vou dar conta. O que é isso, amigo? Você dá conta sim. É espiritual, não tem nada a ver com físico. É verdade. Aí dei exemplo para ele do pessoal de cadeira de rodas, aí o Clinei estava me contando, domingo, rapaz sem pernas. Aquele rapaz lá de cadeira de roda que estava lá, falou que vai, né? Falou que vai subir. Vai subir, cadeirante. Então não é físico, né? O físico é sustentado lá pelo espiritual. Com certeza. O físico lá é sustentado pelo espiritual. Eu já até contei, pastor, que meu joelho esquerdo, ele não é muito confiável para jogar bola, para fazer certas atividades. Não. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, cara, daqui a pouquinho
ele vai azangar E ele e vai eu vou quebrar. pedir pros irmãos, ó, deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora, porque não vai dar pra continuar. Rapaz, ele não doeu hora nenhuma. Não Nem doeu. o tensor que eu levei pra usar não precisou. Então, realmente, é o espiritual gente, que sustenta. É tremendo. Começa agora a maratona, né, de 50 dias de preparação, 50 dias. oração, jejum. Gente, é algo realmente tremendo. As inscrições estão abertas, né? Você pode entrar aí no Legendários Uberlândia Rocha. Já tem lá o link da inscrição. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui na rádio também, que a gente disponibiliza o link para vocês, o contato dos Legendários. Mas participe, vai ser em setembro ainda. Dá tempo demais de você se organizar para estar lá. Vai ser dia 4, 5, 6 e 7. Dia 7 é o feriado da Independência, que vai dar na segunda-feira. Começa na sexta, então, sexta-feira, meio-dia, você só vai precisar conversar com o patrão, falar, ó, me libera aqui meio periodinho na sexta-feira, que eu vou ficar 72 horas à disposição de Deus. E bora com a gente, porque vai ser tremendo, eu tenho certeza que a sua experiência vai ser única, exclusiva, que Deus vai fazer algo na sua vida, né? O pastor Sérgio está aqui de prova disso, né? É maravilhoso. Você tá Pastor, o convidado. senhor, como pastor, quando alguém questiona essa questão de uma tradição bíblica, o que é o conselho que o senhor dá? Né? A gente já, não sei como é que está hoje no nosso WhatsApp aqui, mas nós já tivemos aqui irmãos compartilhando que às vezes foram questionar alguma coisa com a liderança da igreja e ouviram simplesmente tem que ser assim, porque é assim, né? Quando alguém questiona, mas pastor, por que a gente faz isso aqui? Qual que é a orientação que o senhor dá? Como é que tem que ser o comportamento de uma liderança no ensino da palavra com relação a essas dúvidas sobre doutrinas e outras coisas? Isso. Você tem que mostrar aonde? Na Bíblia. Na palavra. Você tem que mostrar. Essa questão de falar assim, ó, é assim porque é desse jeito mesmo e foi a vida inteira e pronto, isso não vai dar base nenhuma para quem está te perguntando para continuar ali seguindo essa doutrina ou esse costume. Não vai dar, essa pessoa vai embora. Então, você tem que mostrar na Bíblia. E aí vai ter coisa que você não vai conseguir mostrar lá? Tem. E é verdade que tem. Tem situações que não está lá na Bíblia, que realmente é um costume. Dentro dessas perguntas fala sobre isso. Vai ter coisas que você não consegue. Quando você não consegue, que não está lá, você tem que explicar o porquê que está acontecendo. A história da cabeça do peixe ali, né? Não, mas por quê? Porque o meu pastor falou, que o pastor dele falou, que o o outro Narving falou. lá de trás. Então, você precisa explicar isso. E eu sempre tenho o entendimento sempre das doutrinas. Da doutrina da Assembleia de Deus. Tem o estatuto, a gente estuda o estatuto. Precisa ter um conhecimento do porquê que aquilo está sendo, passado. pedido, exigido. Né? E precisa ter. Se não tiver lá dentro da Bíblia, escrito lá que não pode mesmo, você não vai achar lá escrito assim, você não pode usar uma calça comprida. Cara, você não vai achar isso. Você não vai encontrar dessa forma lá. Você vai ter que explicar o porquê daquilo. E aí, você tem que realmente ir para as tradições, quando isso começou, o porquê isso começou. E aí a pessoa vai ter o livre-arbítrio de dizer, não, eu acho que funciona, isso é beleza para mim, eu consigo fazer isso, mesmo sem estar na Bíblia, porque eu estou aqui, eu consigo seguir isso aí. Ou então ele vai dizer, não, eu acho melhor não, tem outra igreja ali, eu vou para aquela, eu vou para essa, e não tem problema. Tem essa liberdade, não tem entendi. problema. Eu costumo usar, eu já usei várias vezes nos cultos, falando a respeito de doutrina, e já me olharam de cara torta. Porque tem gente que não gosta. Tem alguns que não, isso aqui não, isso aqui é doutrina de homem, não sei o quê. Olha, se você entrar numa empresa, você tem que botar o uniforme dela. Você tem que botar o uniforme para você trabalhar. Se você não quiser pôr o uniforme, ou você é punido, ou você é mandado embora. Então, você tem o livre-arbítrio de seguir as doutrinas, porque você está aqui. Mas se você não quiser, ou você procura um lugar que te caiba, porque você precisa estar num lugar que você seja confortável, que você goste, que você acha que aquilo é bíblico, ou que mesmo que não seja algumas tradições, mas que você entenda aquilo e fique ali. Mas o questionamento para enfrentar, esse é ruim. Agora, o questionamento para entendimento, esse é bom, e a gente vai sempre ter a Bíblia, e se não tiver lá na Bíblia, a gente vai sempre mostrar de onde começou, o porquê que começou. Isso não tem dúvida. Acho que esse é o passo a ser seguido. E não simplesmente dizer que
é assim e acabou, e se você quiser é desse jeito mesmo e pronto. Eu acho que tem que ter um entendimento Tem que ter um bem legal. entendimento. E a gente encontra, né, pastor, por exemplo, coisas igual os irmãos do Sul, eles têm a tradição de tomar chimarrão. Não é muito a nossa tradição, mas tomam, mas não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia, mas é uma tradição que eles têm. Até eu tive a oportunidade de ministrar lá, tem culto que na entrada tem ali a água quente, né, porque é a tradição dos irmãos ali, né? E até se vocês fizerem a ceia com chimarrão, acho que tá certo, né? Porque é realmente o entendimento que eles têm. Já tem outras coisas, por exemplo, a gente encontra ali uma restrição sobre a carne de porco. Aí entra aquilo que o senhor falou, precisa entender por que que aquilo foi escrito. Realmente, houve um período que a carne de porco ela era muito prejudicial à saúde, né? Nós não tínhamos hoje, não tinha igual hoje, a gente tem esse controle. A higiene. A higiene. Então, realmente desenvolvia, tinha lá aquela, eu esqueci até o nome, que dava tênia, sólio, né? Aquela lombriga e tudo, derivado da carne de porco. E hoje não é assim mais, né? Então a gente tem que ter esse entendimento. Tem que ter esse entendimento. Eu entro um problema com o Zé Luiz, meu amigo. Zé Luiz é da igreja. Ô, Zé Luiz, desculpa aí, viu? Zé. Mas é complicado. Vamos deixar esse assunto aí, porque vamos perder a amizade do Zé Luiz. Não perder a amizade do Zé, não, é Zé, meu amigo. Mas a Aninha nós temos que responder, pastor, que a Aninha ela sempre participa, ela mandou bom dia, paz, Deus abençoe. Ela diz aqui, eu sei que todas as igrejas precisam ensinar sobre dízimo e oferta, mas parece que existe uma lacuna muito grande nesse entendimento. Já falei isso outras vezes. Na maioria dos dias de culto, eu me sinto mais um número do que um coração, uma alma. O que o senhor pode falar sobre isso? Será que a tradição e costume em falar demasiadamente sobre isso nas igrejas está mais voltado para a arrecadação mesmo do que para a atitude de fé dos membros? Aninha. Bom dia, Aninha. Tudo bem, né, minha irmã? Então, a questão de dízimos e ofertas, assim, o dízimo, ele só é questionado por quem não dá. Né? Porque quem dá o dízimo é um ato de fé. Sim. Ele faz aquilo por fé. Quanto a ficar no exagero, maçante, aquele pedido assim, eu não concordo. O dízimo ele deve ser ensinado. Está lá na Bíblia, Malaquias vai falar, é o texto mais usado a esse respeito, trazer os dízimos e ofertas para onde? Para a casa do Senhor. E tem motivo para isso, tem um para quê. Então, é para manter. É para manter a casa do Senhor. Então, se você está na sua igreja e você não quer dizimar, é uma opção sua, você pode fazer isso. Alguns por aí dizem que o dízimo, se você não dizimar, vai te levar para o inferno. Aí você está trocando a cruz de Cristo pelo dízimo. Isso aí é uma heresia. Você não pode dizer que quem não dizima vai para o inferno. Que você está botando o dízimo no lugar da cruz. E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Então, você não dizima, você vai para o inferno? Não, não tem nada a ver. Alguns falam aí de... Eu já vi o camarada usar Apocalipse, Malaquias, e aí levar o cara para o inferno lá em Apocalipse, lá, que é aquele que rouba, que não sei o quê. Tá. Então, essa junção da palavra é heresia. Se você fizer isso com a palavra, você está distorcendo ela para um bem próprio, que é obrigar a pessoa a dar o dízimo, porque senão ele é ladrão que vai para o inferno. A realidade não é essa. A Bíblia não diz isso. O que a Bíblia está dizendo ali são coisas diferentes, em momentos diferentes, são situações diferentes. Se você juntar esses textos todos para no final dizer que a pessoa é ladrão, que o ladrão não entra no reino dos céus, como está em Apocalipse, é uma heresia e não pode ser dito assim. O dízimo é uma questão de fé. Se você tiver fé, se você tiver desejo de ajudar a sua igreja, você vai dar o dízimo. Se você não acreditar que ele vai te fazer bem, não adianta você entregar, porque não vai surtir nenhum efeito na sua vida. Vai acabar sendo igual aos religiosos. Exatamente. Você vai estar entregando ali porque está escrito que você tem que dar, porque o pastor está pedindo ali, está insistindo, você vai dar. Mas não é assim. Então, a questão do dízimo, ela é pessoal. O dízimo é falado por Jesus uma única vez. Mas não é porque ele fala uma única vez que não tem valor nenhum. Ele fala assim, o que eu citei no começo. Sim. Ele diz, olha, vocês estão deixando de fazer umas coisas, né, para fazer outras. Vocês deviam fazer o quê? Deviam fazer as duas. Então você tem sim que dar o dízimo, mas você tem que cuidar de tantas outras coisas também. Então o dízimo é um ato de fé. Se você não crê, se você não acredita, não dê o dízimo. Mas imagina a sua igreja, imagina que precisa, né, que você precisa ajudar. Você não quer dar o dízimo, dá uma oferta.
Ah, mas o pastor pede demais, insiste demais, isso é ruim? É horrível. Eu não falo de dízimo lá, assim, só se não tiver nada no caixa, o aluguel é amanhã. Falei, gente, vocês não deram dinheiro, eu estou precisando pagar aluguel. Mas, caso contrário... A igreja do senhor, o templo é alugado. O templo é alugado. Caso contrário, eu não tenho esses ensinamentos de dízimo. Não sei que alguém vá lá e me pergunte, pastor, e o dízimo? O que o senhor acha? Eu devo entregar ou não devo? Aí eu vou mostrar para ele na Bíblia que ele precisa, que é ato de fé. E não é para qualquer um o dízimo. É igual eu te falei no começo. Só reclama do dízimo quem não dá. Porque quem entrega... Está fazendo por fé. Está fazendo por fé, acha bom e vê que está ajudando e é essa situação. Sim. Viu, Aninha? Fica tranquila que é ato de fé. Eu entendo até a Aninha, porque assim, eu já... entendendo, Aninha, os dois lados, né? Porque às vezes o líder ali da igreja está numa situação... A igreja, né, está numa situação apertada, né? Tem um compromisso para ser pago e às vezes ele tem que falar um pouco mais sobre isso, dependendo da situação. Mas eu entendo também que eu já participei de cultos assim que se fala muito, né? E fica maçante ali. Às vezes levanta 2, 3, 4. Eu já fui em culto que levantou 4 ofertas, né? Cada uma para uma coisa. E foi realmente assim, eu achei também que falou-se muito a respeito. E o que o pastor está falando aqui, eu acredito nisso também, que Deus vai movendo o coração das pessoas para elas se tornarem parte. Eu sou muito incomodado com isso. Eu, por exemplo, se eu estou num lugar congregando, é igual na minha igreja lá, meus meninos têm escolinha, eu sento numa cadeira boa, tem um ar-condicionado, o som é bom, tudo ali é muito bom. Então, eu me vejo assim incomodado, eu acho que eu tenho que participar, né? Financeiramente. Senão eu não acho que eu sou parte. Senão eu não acho que eu sou parte. Eu preciso participar, né? O legendário é também assim, né? Tem ali a inscrição do legendário. Eu vi uma pessoa postando que se tornou um mercantilismo e não sei o que lá. E eu tava olhando assim, eu não sei de outros lugares, porque eu não convivo. O daqui de Uberlândia, gente, é muito bem organizado. Tem uma ONG, o recurso está ali, tem a prestação de contas. E realmente, para fazer aquela estrutura do legendário, é um investimento. Que às vezes a pessoa olha o quanto que entra, mas não para calcular o que sai. O que sai, exatamente. Não é? Exatamente. Muito brasileiro está endividado, inclusive, por causa disso, viu, gente? Que ele nunca calcula o quanto que ele está gastando, né? É um mal do nosso tempo. E muita gente, por causa disso, né, às vezes questiona, fala que acha alto demais, caro demais, mas não entende. Eu hoje entendo perfeitamente a questão dos legendários, porque eu fui e eu vi, é uma estrutura, né? É ambulância, tem os irmãos médicos ali, é muita coisa, né? É ônibus, alimentação que é feita ali, e outras coisas que a gente não vai citar aqui para não atrapalhar as pessoas de viver a própria experiência delas ali, né? Mas a gente entende o investimento. E a igreja também, se a gente for parar para pensar, ela tem o custo dela e tal. Agora, não justifica o exagero, concordo. Só uma correçãozinha aqui, porque o David briga com a gente depois. Não é uma ONG. A ONG é um pouco diferente, é uma associação. Perdão, gente, é uma associação que... associação, todo investimento, tudo que entra... é colocado ali mesmo. Então, ali, e ela tem a finalidade própria nela mesma, é verdade. Nela mesmo. Perdão, gente, não é uma ONG, realmente é uma associação. Valeu, pastor Sérgio, corrigir aí, porque é isso mesmo. É uma associação com essa finalidade exclusiva ali de tudo ser feito para os legendários. Inclusive estão vindo, acho que são 30 ou 40 irmãos. 50 da África do Sul. 50 irmãos da África do Sul, e uma parte deles está sendo bancada justamente por nós, né? Para trazer eles aqui. Por quê? Porque no ano que vem vai inaugurar a pista do Legendários lá na África do Sul, por Uberlândia, hein? Por Uberlândia. Uberlândia é violento, né, Julinho? Uberlândia, eu vou te contar, é bênção demais. Bênção demais conversar aqui com o pastor Sérgio. Pastor Sérgio, gente que não vive só ministerialmente falando, ele não é templo exclusivo só do ministério, o tempo dele é exclusivo de Deus, mas ele tem a outra atividade dele. O senhor trabalha como construtor, né? Eu trabalho com construção de piscina, área de lazer, a gente faz piscinas, faz aquela área de lazer ali, e já tem 10 anos que eu faço isso aqui. Que o senhor faz piscina. Aí, Júlio, ó, que você resolver fazer uma piscina lá pra nós. Já tá combinando já? Que os ouvintes aí quiserem fazer piscina aí também. Vamos fazer, que é isso? Merchandising boa aqui. Não, pode falar. Pastor, vou te contar uma coisa. Uma vez eu comprei uma chácara, né? As ideias do homem, né? Porque, né? Quero ter uma casa de quintal verde, né? Aquela coisa toda. Inventei de comprar uma chácara, né? E os irmãos, dia de fim de semana, queriam ir pra lá. Ai, pastor, mas aqui é calor demais, nós tínhamos que fazer uma piscina. Inventamos de fazer essa piscina nós mesmos. Você não queima meu filme, não.
Pastor, mas deu muito errado, pastor. Deu, sabe por quê? O irmão lá que disse que entendia, a gente fez o buraco e ele... Não é isso, gente, vamos ter que jogar mais terra. Aí nós jogava a terra, ele calculava, não, vamos ter que tirar a terra. Menino, aquela piscina virou uma academia ao ar livre, viu? Meu Deus do céu, Não, foi luta, viu? Mas sabe, o engraçado é que era bom que gerava uma liga entre os irmãos, né? E tudo virava festa. Mas não aconselho, irmão, não faça a sua piscina. Chame o pastor Sérgio. Eu tenho lá na nossa chácara, eu tenho uma chácarazinha ali saindo pro Prata. Quando nós compramos lá, terreno de 1.000 metros, só para brincar ali mesmo, a intenção era levar o pessoal da igreja mesmo para ir. Então, quando eu comprei lá, a primeira coisa que eu pus foi a piscina. Porque o pessoal foi me ajudar a fazer a piscina, depois me ajudava a limpar, e depois de tudo pronto, ia pra piscina. Então, o chama ali foi a piscina. Né? Botei a piscina lá e a galera ia, todos os irmãos. A gente trabalhou muito. E une mesmo. E une, né? Une, a gente teve irmão lá que ajudou a gente a fazer a piscina lá, que nós batizamos, a família dele inteira dentro dessa piscina. Virou festa, né? Mas passa aí, pastor, qual que é o contato aí do Instagram da empresa de piscinas? O senhor tem Instagram? Mas eu não tenho isso. Não tem. Olha, ele é bruto, rústico, sistemático, né? Aquele sistema raiz. Mas passa tem então um telefone. O WhatsApp. Tem um WhatsApp aí, 349-9179-6325. Pastor Sérgio Tavares aí é ST Aquecimento Solar. Então a gente trabalha em toda essa área de lazer aí, a gente faz sauna, piscina, tudo que é área de lazer é com a gente mesmo. Olha só, então não é só piscina, é sauna, faz de tudo. Nós vamos repetir o número. 349-9179-6325. Já tem alguém pedindo o número aí, Caliane? Já, olha só. Ué? Maravilha, hein? Ela vai colocar. Mas é outro. Rapaz, é evolução demais, né? A Caliane chegou aqui, né? Tímida, acanhada, agora já sabe pôr. O Julinho deu aula ali, ela sabe pôr. BG que chama? GC. Eu sei. Gerador de caracteres. Olha aí. Então, desculpa, é GC, tá? Ela... BG é trilha, tá vendo? É muito detalhe, né? Então ela vai pôr aí pra vocês na tela o telefone 349-9179-6325. Chama ele, gente, pra fazer um orçamento, pra te dar uma ideia sobre a piscina, sobre a sauna. O pastor é craque, há 10 anos trabalhando com isso, vai ser benção demais. A Aninha tá aqui agradecendo, falando que realmente ela tem pedido a Deus que dê sabedoria e discernimento pra ensinar o que é certinho para o coração da gente ficar leve, né? E que Deus nos abençoe aqui. Isso, tá certo, Aninha? É isso aí. Em nome de Jesus, bênção demais. Que possa realmente esse debate aqui, nessa troca de ideia, acrescentar a sua vida e que você possa, como o apóstolo Paulo disse, ouvir tudo, reter aquilo que é bênção, né? Pastor Sérgio, a gente fica muito feliz de receber o senhor aqui, o senhor poder compartilhar desse conhecimento com os nossos irmãos. O senhor, que como o senhor disse, né, é um assembleano raiz, que vem de várias tradições que a igreja sempre teve, algumas ficaram, outras já foram alteradas, mas quando o senhor compartilha esse coração do senhor, né, de que a pessoa viva a experiência dela, que ela analise e decida aquilo que faz sentido para ela, é muito sábio, muito maduro realmente, abençoa muito. A pessoa precisa entender mesmo. Agora, precisa ficar muito ciente que tem que viver a Bíblia, né? Então, observar a Bíblia. Porque tem muita gente que vai ler a Bíblia e é confrontado no seu próprio ego, né? Senão, essa doutrina, será que é isso mesmo? Estou entendendo direito? E aí vem surgindo as falsas doutrinas justamente pelo entendimento do ego. Que muitos querem que a Bíblia se adapte a ele, não é isso. Entendi. O evangelho ele sempre vai trazer algum desconforto. O evangelho vai bater de frente. Jesus falou sempre. que a porta é estreita. A porta é estreita. E não aumentou, a porta não alargou. A porta continua estreita. Os anos vão passando, mas a porta continua estreita. Lá no Antigo Testamento, você vai ver o Senhor falando para Moisés, olha, alargue as tendas. Pode alargar. Então, pode crescer, pode, né, aumentar o conhecimento, a mente, como Paulo diz, renovação da mente. Isso pode acontecer, mas não retire os marcos antigos. Não retire os marcos antigos, são os meus fundamentos. Fui eu que coloquei. Então, isso precisa ser observado. A palavra sempre. O conselho é bom, a experiência é muito boa, de pastores, de anciãos e tudo, mas a palavra precisa ser o principal. Livro de cabeceira. Sem ela,
você vai ter muitos conselhos, você vai entrar em muita coisa, mas não vai estar no caminho. O caminho é Jesus, a palavra é dele. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome de Jesus. E é bênção demais poder falar sobre isso, né? Eu estava acompanhando 2 irmãos, eles não estavam brigando, mas cada um falando seu ponto de vista. Um guarda o sábado, o outro não guarda, né? E aí eu achei interessante quando o irmão que guarda o sábado falou para ele assim: e você que santifica o domingo, né? Que você no domingo não pode fazer nada. Você vive dentro da igreja no domingo. Você só mudou o dia, né? Eu achei interessante que realmente, né? Faz sentido para alguém guardar o sábado, para o outro ele prioriza ali o domingo para ser o dia que ele fica mais ocupado com as coisas de Deus, né? E o que a gente não pode é criar idolatria, né? Que aquele dia ele é sagrado, que aquele dia ele é... Mas o princípio, que eu acredito que o conceito do que Deus ensina, sempre é importante a gente observar. A gente sabe que um dia na semana tem que dar um stop. Apesar que eu não estou fazendo isso não, mas eu vou começar a fazer, né? Tem que dar uma paradinha, né? Porque a gente não para, né, pastor? Não para, a gente não para. E quando uma das coisas que Deus tratou comigo lá na montanha, né, no Legendários, foi justamente sobre isso. Porque a gente acha que a gente não pode parar. E lá você é obrigado a parar 72 horas, sem celular, sem essa correria daqui, né? Precisa ser entendido a respeito do sábado. Lá vai eu falar com o Zé de novo. Ô, Zé Luiz. Eu não queria, Zé, mas não deu conta. Tive que tocar no assunto. O que acontece é que o sábado para nós, o descanso, não é no dia, é numa pessoa. É na pessoa de Jesus Cristo. Entendi. Eu encontro o descanso nele. Eu encontrei o descanso nele, não num dia. Então todos os dias são nele que eu descanso. Eu descansei minha alma nele, a minha vida é descansada nele. Então, o descanso é na pessoa. Dias de semana, segunda, terça, quarta, isso aí foi... Né, criado depois também. Bem depois. Então, precisamos entender isso. É uma pessoa, e a pessoa é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se descansarmos nele, essa contenda de sábado ou domingo, ela vai terminar. Precisa entender isso. Quando entender... Tá tudo certo e não vai dar problema para ninguém. Achei lindo a colocação que o senhor fez também, que a salvação nossa é em Jesus. Né? É Jesus. É nele. Não é nele. Guardar isso, aquilo, fazer isso. É ele. É nele, né? E justamente porque ele vai te mostrar. Ele sendo o caminho, ele vai te mostrar a direção. Então você vai entender o que deve e o que não deve fazer. Você vai compreender isso, se você estiver nele. Agora, se você estiver no pastor, na igreja... Não, você não vai entender. Agora, quando você está nele, ele vai mostrar. Ele, quando ele subir, ele falou, vou mandar o Consolador. Então, o Espírito Santo, quando a gente aceita Jesus, a Bíblia vai mostrar que ele vem morar dentro. Sim. Bom, então, vamos lá. Eu sou a morada. O Espírito Santo mora em mim. Então, ele vai me conduzir. E ele vos guiará em toda a verdade. Em toda a verdade. Então, não tem para onde você correr... É de você descansar noutra coisa. No meu pastor, na minha igreja, na minha congregação, no sábado ou no domingo, não. Descansa nele, que tudo vai dar. Ele vai te orientar. Ele é caminho, verdade, ele é vida. Glória a Deus. Então, sem ele, nada do que se fez, nada do que foi feito, não tem jeito. É ele. Então, se partir para esse princípio, nós vamos entender muito bem qualquer uso, qualquer costume. Vai entender isso, se tiver nele. Sem nele, se tiver no seu próprio raciocínio, aí acabou, aí não vai dar certo. Glória a Deus pela vida. Esse é o pastor Sérgio Tavares, da Igreja Assembleia de Deus. O senhor não falou o endereço da igreja, pastor? Vamos falar do endereço da igreja? Vamos falar do endereço da igreja. Vamos lá. O endereço da igreja é Avenida Newton, é Rua Antiga 6, lá no Jardim Ipanema. Newton Ferreira Rodrigues, 352. Fica na mesma rua ali da nossa igreja Corrimã Assembleia de Deus da Missão. Fica na mesma rua, nós estamos ali, acho que 9 anos, vamos fazer 9 anos agora em novembro, estamos completando 9 anos ali, 9 anos que eu estou pastoreando lá. Glória nós temos cultos nas quartas-feiras, o culto de ensino, né? Os ensaios na quinta e na sexta, no domingo pela manhã a escola bíblica dominical e o culto à noite às 19 horas. 19 horas. Com copa ou sem copa, 19 horas no com domingo. Com copa ou sem copa, 19 horas no domingo nós estaremos lá louvando ao Senhor. Aleluia. Todo mundo convidado e para conhecer mais da palavra de Deus, às 9 horas, escola dominical no domingo. Escola bíblica dominical. Às 8h30 nós chegamos, tomamos um café juntos. Olha aí. E aí depois a gente começa a escola bíblica das 9 às 10h30. Fala o endereço de novo, pastorzão. Rua Newton Ferreira Rodrigues, número 352, Jardim Ipanema.
Glória a Deus, Deus abençoe pastor Sérgio, sua casa, sua família, o ministério. Amém. E as portas estão sempre abertas para o senhor aqui. Você que quer conhecer melhor os legendários, acessa aí, viu? Legendários Uberlândia Arrocha, tá no Instagram, e qualquer coisa pede pra gente aqui o contato que a gente envia para vocês. Obrigado, Caliane, Júlio Neném, sempre presente. Na sequência tem os irmãos aí da Igreja Mundial do Poder de Deus. Abraço, até amanhã às 11 da manhã com Kelly Omara no Entre Nós, no Debate Maravilha. Cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Preparando um caminho, direitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, o que importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Em todo tempo louve ao Senhor com a 89 Maravilha.